Boa noite. Primeiramente, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Estão juntos aqui com a gente nessa iniciativa de levar música 432 Hz ao vivo e presencialmente, assim, né? Que é uma coisa que a gente acha muito importante. E agradecer também ao Nelson aqui do Teatro Allan Kardec pela parceria. E a gente vai fazer para vocês um repertório de choro. Nosso trabalho é focado em música brasileira. Então, ao longo do tempo, a gente foi fazendo vários tipos de música brasileira e alguns choros aqui e ali. Em alguns momentos, a gente se encantou com o choro, né? Que é como se fosse um berço, assim, de toda a criatividade que foi se tornando depois da música brasileira. E aí a gente um dia se deu conta que tinha um repertório para fazer uma apresentação assim só de choro, né? Que é o que a gente vai apresentar para vocês. E a gente vai começar com um compositor que chama Alfredo Viana da Rocha Filho, que ninguém conhece com esse nome, mas como Pixinguinha, né? Esse cara, ele tinha uma frequência muito especial, assim, era uma frequência diferenciada. Esse nome, Pixinguinha, segundo contam e chegou até nós, veio do fato de ele, quando criança, era chamado de Pizindim na família dele, que no dialeto da avó africana dele significa menino bom. Então isso sempre me chamou a atenção, ele chamava a atenção dos adultos, né? Eles sentiam essa frequência dele, ele tinha um coração enorme, contavam histórias dele muito incríveis assim. E aí ele também contraiu varíola quando criança, num momento, e também foi carinhosamente apelidado de Bexiguinha. Aí depois juntou Bexiguinha com Pizindim, virou Pixinguinha, né? Que é como ele é bem conhecido. Então, uma vez perguntaram para ele qual que era a composição própria dele que ele mais gostava. E ele falou, Ingênuo. É um choro lindo, nem é talvez o mais conhecido dele, né? Muita gente conhece o Carinhoso, muita gente conhece Lamentos. E o Ingênuo foi até criticado na época, porque ele era bem inovador, tem harmonias diferentes, influências da música americana, que era uma coisa mal vista naquele período. Nós estamos falando do começo do século XX, ele nasceu um pouquinho antes, assim, 1897, se não me engano. E hoje em dia é considerado uma obra-prima, né? Então vamos começar com o Ingênuo, do Pixinguinha.
teve uma vez que essa história ficou muito famosa, que se conta, né, que o Pixinguinha foi assaltado de madrugada voltando da rádio, né, quando ele tocava com a orquestra dele e tudo. E aí iam roubar a flauta de prata dele e tudo mais. De repente um dos ladrões reconheceu o Pixinguinha, falou: olha, mas é o Pixinguinha, né? Aí devolveram a flauta para ele. E ele chamou os ladrões para ir para a casa dele, deu comida para todo mundo, e com a esposa dele, tratou super bem. Os ladrões não entenderam nada, devolveram tudo, né, que eles tinham roubado. Saíram de lá, acho que diferentes, assim. Então, era uma das histórias que conta. Ele era um cara diferente, assim, muito bom coração. O Vinícius de Moraes uma vez fez uma entrevista com ele, e ele conta, tem até num programa daquele da TV Cultura, o Ensaio, né, que ficou um programa famoso de entrevistas assim de compositores brasileiros. E o Vinícius de Moraes fala que é o ser humano mais lindo que ele já conheceu. Interessante. Então, a gente vai fazer mais uma música dele, que é o Naquele Tempo.
Agora a gente vai fazer uma música do Ernesto Nazaré. O Ernesto Nazaré é uma geração anterior, mas eles chegaram a se conhecer, o Pixinguinha admirava muito. Ele tem um choro muito famoso que é o Odeon, que é uma homenagem ao cinema que ele tocava. Tem muita gente que acha que é o Odeon lá de São Paulo, que ficou muito famoso, né? Mas era no Rio de Janeiro, essa galera toda, todos cariocas. Então tinha a Cinelândia lá, nesse rio antigo, né? E aí tinha o Odeon, que era um cinema de um lado da rua, e o Cine Palais do outro lado. E o Ernesto Nazaré ele tocava no Odeon. Então, antigamente era um pouco diferente, né? O cinema era mudo, praticamente mudo ainda, e tinha uma sala de espera separada, onde ele tocava para entreter as pessoas que chegavam antes, até começar a sessão, né? E aí se conta que tinha muita gente que ficava assistindo ele tocar e não ia para a sessão do cinema, né? Ou entrava no meio do filme. E ele, então, ficou muito conhecido ali. Naquela época, estava começando a se formar esse tipo de música brasileira, ele chamava até de tango brasileiro, não era nem choro ainda, porque ele começou a pegar coisas europeias, polcas e músicas assim, e tocar de um certo jeito diferente. Esse pessoal da época dele, a Chiquinha Gonzaga também, então tocava com um pouco mais de síncopa ou de ginga, né, que vinha do lundu, que eram ritmos também africanos. E aí, esse jeito diferente de chorar, de tocar, é que foi chamado de choro, né? Um jeito mais chorado. Então, o choro não era um gênero, era um jeito de tocar, uma forma de tocar alguma música, né? E aí, com o tempo, né, foi ficando tão característica, essa forma tão se firmando como tão brasileira, né, que virou até um gênero. Então, a gente vai fazer para vocês o Odeon, do Ernesto Nazaré.
Agora, a próxima música, eu queria falar um pouquinho sobre ela. Nessa onda assim, de fazer choro, né? A gente também tem algumas composições próprias, alguns choros autorais. E aí eu quis fazer um choro para violoncelo solo, violoncelo sozinho. E por que um choro para violoncelo solo? Porque a Angelique tem um trabalho muito lindo de interpretação das suítes de Bach. Bach é um compositor alemão do período barroco. Ele escreveu várias peças para violoncelo solo e ele desenvolveu muitas técnicas, né, para fazer isso ser uma música cheia, plena, só com um instrumento assim melódico. E aí eu fico ouvindo em casa, ela estudando, né, a vida inteira trabalhando nessas suítes, são coisas lindas. E eu quis fazer um chorinho que lembrasse um pouco esse jeito de Bach escrever as suítes. Então com vocês, chorinho para violoncelo. Naturalmente que ela me ajudou na composição, com a parte técnica de fazer todos esses acordes, né, de só quem toca mesmo que consegue organizar isso, né? E ela está procurando um espaço aqui em Campo Grande para fazer essa apresentação das suítes.
Então eu recomendo, eu já vou querer garantir meus ingressos aqui. Quando rolar, assistam que vale a pena. As suítes de Bach são obras-primas, muito bonitas. E agora é o Benzinho? Benzinho. Agora a gente vai tocar uma música do Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim foi outro grande chorão carioca. A personalidade dele era totalmente diferente do Pixinguinha. Ele era um cara super... como que fala? Super perfeccionista. Ele tinha um grupo ficou famoso, né? O regional dele chamava Época de Ouro. E ele ensaiava exaustivamente, os músicos ficavam cansados. Fico imaginando, parecia uma orquestra hoje em dia, né? A gente trabalhava numa orquestra, aquele maestro assim. Mas ele ficou conhecido como o cara que elevou o choro a um status de música de concerto. Porque, como eu estava contando, acontecia assim como entretenimento para as pessoas, sala de espera antes de ir para o cinema, né? Desde o Ernesto Nazaré. Aliás, no lado oposto da rua tinha o Cine Palé, e foi onde o Pixinguinha começou a tocar com o grupo dele, que eram os Oito Batutas, também na mesma época que o Ernesto Nazaré ainda tocava no Odeon. Então eram gerações diferentes, mas eles conviveram, de um lado da rua tocava um, do outro lado tocava o outro. O Pixinguinha foi com o grupo dele para a França uma vez, o Ernesto Nazaré também respeitava muito o trabalho dele e tudo mais. E então começou como entretenimento, assim, e aos poucos foi ganhando importância, né? As pessoas foram entendendo aquilo como arte, e o Jacó do Bandolim foi um dos grandes responsáveis, não só por fazer todo esse trabalho minucioso de dinâmica, de afinação, como é que ia tocar, como é que o violão de 7 cordas ia responder e tudo mais, como também nas gravações. Ele começou a inovar um pouco. Na época eles gravavam direto, o grupo todo mundo tocando junto, tudo de uma vez. E aí ele começou a fazer primeiro o regional gravar a base, e depois ele levava para casa a fita e ficava no bandolim fazendo o solo em cima exaustivamente até achar todas as nuances que ele queria, né? Então foram gravações assim maravilhosas que ele fez, que a gente tem até hoje, né? E pode apreciar. E aí a música o choro começou a ser apresentada como música de concerto mesmo. Então nós vamos fazer um choro dele que chama Benzinho.
Obrigado, gente. A gente vai seguir com mais um choro do Jacó. O Jacó, ele tinha essa personalidade, né, que eu estava falando, que todo mundo comenta, mas ele era extremamente expressivo. As melodias dele são lindas também, tem choros mais lentos, assim, muito bonitos. E o jeito dele tocar, né, como ele fazia esse trabalho exaustivo de detalhes, ele era muito perfeccionista, né? Então ficava muito bonito mesmo. Esse daqui é um desses choros bem líricos dele, o Doce de Coco.
Aí o Jacó, ele tinha esse lado mais erudito, assim, né? E ele fez uma brincadeira com uma música de um compositor russo que chama Rimsky-Korsakov. E esse compositor russo, ele escreveu essa música para desafiar os instrumentistas. É uma música de virtuosidade, assim, chama O Voo do Besouro. Ela é toda cheia de curvas, assim, né? De notas corridas. E aí o Jacó escreveu O Voo da Mosca, que é uma valsa choro. A gente vai tocar agora para vocês. Aí, para relaxar um pouco, a gente vai fazer uma outra composição nossa, que é um choro que chama Deixa Estar.
Então a gente vai fazer mais uma do Ernesto Nazaré, uma que chama Brejeiro. Agora a gente vai fazer uma música do Valdir Azevedo. É um choro lindo dele, chama Pedacinhos do Céu. Valdir Azevedo é o compositor do Brasileirinho, né, que é outro choro que ficou bem conhecido. Tem uma história muito engraçada do Brasileirinho. Ele tinha um sobrinho que ganhou um violãozinho de brinquedo, né, de plástico, e só tinha uma corda, estava tudo quebrado, né? Aí pedia para ele tocar, toca tio, né? E ele não queria tocar aquilo, né? Aí tá, ele foi tocar, não tinha o que tocar, ele fez esse teminha assim, que era a única coisa que dava pra fazer nessa corda, né? E aí ficou tocando com o sobrinho dele, depois ele tinha uma gravação, era o grupo regional, né, que
ia tocar, ia acompanhar uma cantora, a cantora ficou doente, não apareceu, e aí o grupo regional ficou lá numa saia justa, assim, tinha que tocar e não tinha repertório. E antes de saber que a cantora tinha ficado doente e tudo, ele estava lá e ficou tocando no cavaquinho aquele teminha do violãozinho de brinquedo lá, né? E o líder do grupo ouviu. E aí ele falou, então toca aquele choro que você estava tocando. Mas não é um choro, eu estava só brincando. Não, mas toca aquilo que a gente tem que tocar, vai entrar no ar agora. Não tinha essa coisa de gravar o programa, editar, né? Era um negócio assim ao vivo. E aí todo mundo, não, então toca. E todo mundo começou a acompanhar ali de ouvido, né? E aí beleza, conseguiram, né? Fazer uma coisa, estava bonito. E aí não saía daquilo, o cara começou a falar, toca a segunda parte, vai para a segunda parte. Já deu a primeira, tocaram não sei quantas vezes, mas não tem segunda parte, como é que eu vou fazer? Aí inventou lá na hora também a segunda parte, e assim que surgiu o Brasileirinho, foi totalmente na pressão de improviso, assim. Depois ele deu uma costurada final e ficou esse choro que todo mundo conhece, né? E aqui a gente vai fazer um choro que é um lado lírico dele, que é o Pedacinhos do Céu. Agora, voltando ao Pixinguinha, vamos fazer um dos choros que ficou, um dos mais conhecidos choros dele, né, que é o Lamentos.
Aí para terminar, então, a gente vai fazer o Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim. Então, além dele ter essa característica de expressão muito grande, né, ele também tinha muito swing, muita ginga. E esse é um choro bem, bem conhecido dele, Noites Cariocas.
mais um. Caramba, mais um. A gente queria mostrar para vocês, então, de bis, uma peça do Villa-Lobos. O Villa-Lobos também é dessa época, né? Começo do século XIX, começo do século XX, aliás, né? Finalzinho do século XIX, começo do século XX. E ele também, dizem que ele tocou com os Chorões, ele tocava violão, tocava vários instrumentos, tocava piano, violoncelo, né? E ele conviveu com essa galera, esses Chorões cariocas, né? Pixinguinha, o Jacó e outros. E depois ele escreveu, dentro da obra dele, uma série chamada de choros. Então tem choros número 1, número 2, cada um para uma formação diferente. E também escreveu uma série chamada Baquianas Brasileiras, né? Muita gente ouviu falar, que também são homenagens a Bach. O choro ele tem muito a ver com a música barroca. Tem essa coisa do violão de 7 cordas, que faz um baixo, que é parecido com o baixo contínuo, que tem também na música barroca. E o Villa-Lobos, dentro dessa homenagem que ele fez a Bach, com as Baquianas Brasileiras, em muitas delas, ele colocou um subtítulo assim, choro. Então essa Baquianas Brasileiras número 6, por exemplo, que a gente vai tocar, ela é escrita para flauta e fagote. O fagote é um instrumento de sopro, grave, né, com essa tessitura do violoncelo, então dá para tocar a parte do fagote no violoncelo tranquilamente assim. E ele tem duas partes, né, a gente chama de 2 movimentos. A primeira parte ele pôs esse subtítulo, é uma área choro. Então é interessante da gente ver, né, como que o Villa-Lobos colocava nessa linguagem da música erudita a música brasileira. Ele viajou pelo Brasil inteiro, foi até o Amazonas, ele coletava toda a espécie de folclore, de música folclórica dos indígenas também, e depois ele ia colocando nas músicas dele como temas e trabalhando aquilo nessa linguagem da música erudita, né? É um compositor muito importante, inclusive internacionalmente. Então, das Baquianas Brasileiras número 6, o primeiro movimento, área choro.
Então, beleza, vamos tentar fazer uma música que é um bis bem legal, assim. Primeiro Amor, o nome dela, é do Patápio Silva. Patápio Silva foi até ainda um precursor, talvez, do próprio Ernesto Nazaré, né? Ele tocava ainda essas músicas mais com cara de música europeia mesmo. E era um excelente compositor, tem coisas muito inspiradas, né? Essa daqui é uma valsinha bem leve, chama Primeiro Amor.